Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora com o Responde Renato. Esse é o nosso novo formato de trabalho na campanha para vereador de Juazeiro. Sou o Renato Brandão, com o número 22888, e estamos aqui agora conversando com diversos amigos, em diversos segmentos da nossa sociedade de Juazeiro, sendo eles empresários, advogados, comerciantes, pessoas da sociedade, autônomos, que estão querendo realmente debater Juazeiro e discutir as suas mazelas. Estamos todos, exceto a mim, que estou mais distante do pessoal, utilizando máscara e tomando todos os cuidados sanitários em virtude da pandemia e do Covid-19. É isso aí. Vamos agora começar o nosso bate-papo com os nossos amigos para discutir Juazeiro daqui em diante. Boa noite. Candidato Renato Brandão, uma vez eleito vereador, o que é que você pretende fazer para contribuir com a segurança de Juazeiro? Isso, Pita. Na realidade, a gente tem que ter um melhor aprimoramento da nossa guarda municipal, né? Para que haja uma melhor... O nosso guarda municipal ele precisa ser aperfeiçoado, passar por um treinamento melhor, ser humanizado, né? Não ter essa questão de ser linha dura também, para que as pessoas se sintam seguras e ter essa aproximação da sociedade. A questão dos terrenos baldios na nossa cidade, que precisam ser melhor cuidados também, até porque exigir que os proprietários façam o cercamento para que evite algum tipo de estupro ou até mesmo de assalto naquela região. Melhorar a nossa iluminação pública para que também as pessoas se sintam seguras andando na nossa cidade. E esse vai ser o papel do vereador, fiscalizar esse tipo de ação do executivo, para que haja uma melhor prestação do serviço à sociedade e que as pessoas se sintam seguras andando nas ruas com maior liberdade e melhorando a autoestima das pessoas. Boa noite, Renato. Juazeiro atualmente passa por um problema muito gigante, que é as muriçocas. Muitos canais a céu aberto, principalmente nas regiões periféricas. Qual seria o seu projeto? Qual seria a sua ideia, sendo o vereador Renato Brandão? Pronto, João Paulo. É bem interessante essa sua pergunta. Eu tenho conversado bastante. Apesar de ser um papel do executivo, mas nós, como vereador, precisamos ir buscar soluções para contribuir com a gestão municipal. Ou seja, eu tenho conversado muito com alguns engenheiros da área de engenharia civil, e eles nos passam direto a informação dizendo o seguinte, que Juazeiro é uma cidade que não precisa que todos os canais sejam cobertos. Isso é um lei de engano. Na realidade, o que se precisa é fazer revitalização dos canais. Os canais da nossa cidade, eles são pluviométricos, ou seja, são canais de chuva que servem para escoar a água, né, da chuva que cai na nossa cidade, que não é nem tanto assim, e está sendo mal aproveitado. Nas gestões anteriores, começaram a jogar os dejetos nesses canais. E não houve nenhum tipo de ação de concretagem desses canais, nenhum tipo de revitalização do tipo de plantar árvores, gramar. Não existiu nenhum tipo de ação da engenharia, de fato, para que se pudesse corrigir isso. Nós temos aqui o canal, chamado Canal da Vergonha, na Vila Jacaré. Está coberto, melhorou em parte a vida das pessoas, mas não contemplou como um todo. Até porque não tem respirador. Deveria ter feito o seguinte, já que o canal é todo fechado, no pedaço que houver o fechamento, existiam os respiradores para que houvesse uma saída desses gases. E não, na realidade, aqueles gases estão concentrados naquela região. Então, de fato, está errado. Alguns especialistas defendem que você pode ter uma parte concretada, mas mais na frente você tem que ter uma área mais aberta, para que haja respiração daqueles micro-organismos que estão ali. E a substituição do esgoto naquele local, justamente pela água pluviométrica que deve realmente passar ali, e o esgoto vir passando por baixo. Eu não sou da área de engenharia, mas percebo que tem uma certa lógica quando eles falam nesse sentido. E outra, poderemos aproveitar ainda mais os nossos canais que interligam a cidade como um todo, com ciclovias, né? As pessoas poderiam ter áreas de lazer, de Cooper. A gente tem muito isso em Salvador, no Vale do Canela, em outras cidades, inclusive. Existem vários projetos nesse sentido e poderia, sim, existir uma revitalização de Juazeiro, deixando o Juazeiro muito mais bonito e muito mais agradável para o juazeirense. Boa noite, Renata. Gostaria de saber qual o papel do vereador. Veja só, Renata, o vereador ele tem um papel bem interessante.
ele tem que, primeiramente, elaborar leis. Na realidade, a legislação municipal ela precisa de um aprimoramento. Existem leis federais que precisam ser regulamentadas no município e, às vezes, acabam passando despercebidas por conta de existirem despreparados para tal função. E existem aquelas situações locais que podem ser legisladas, que ele tem que tomar esse cuidado e fazer esse acompanhamento dentro da Câmara Municipal. Outro papel do vereador é fiscalizar. Eu tenho cobrado bastante que a nossa Câmara ela não apregoa a questão da lei do acesso à informação, que é uma lei federal. Ela não trabalha a lei de acesso à informação. Só para você ter ideia, a gente tem ocorrido aqui na nossa cidade a troca de alguns logradouros sem prestar atenção à história da nossa cidade, por que existia aquele nome naquele local. E está existindo. Isso existe por conta da lei do acesso à informação que não está sendo cumprida. Se você soubesse o que ocorreu ali, a história que aconteceu naquele lugar, jamais se haveria uma troca, uma substituição de um nome de algo histórico. Outra situação também, bem comum na nossa cidade, é que é papel do vereador fiscalizar com relação à transparência. Nós não temos na nossa Câmara Municipal os dados relativos à prestação de contas, aos contratos realizados, de forma clara, como apregou a lei também, e nem da Prefeitura Municipal. Então, esses dados estão passando batidos. Eu, como leigo nessa área de controladoria, de contabilidade ou até mesmo em auditoria, não sei buscar, de fato, o que está ali. Existem outras cidades, como Colatina e outros exemplos que a gente pode buscar na internet, tem várias cidades, que você consegue buscar o contrato, consegue buscar a que se refere, o que foi gasto, de que forma, de forma bem simples, de forma bem básica. Para você ter ideia, o nosso site da Prefeitura Municipal não tem uma homepage para poder você ir direitinho buscando os dados. Não, tem alguns links num site preto e branco, totalmente desencontrado, onde você fica perdido em buscar essas informações de folha de pagamento, de custeio, despesas, entendeu? Então, o vereador tem que ficar bastante atento a isso. E a aprimoração da técnica legislativa. O vereador ele tem que saber se comportar de fato dentro do plenário. Tem toda uma liturgia para que você exerça aquele cargo. Então, não é uma coisa tão simples, mas também não é nada complicado. Basta que você tenha realmente a lei orgânica do município, você acompanhar o regramento de como é que funciona uma Câmara, né, de analisar realmente as matérias que vão ser pautadas para discussão e debater com a sociedade. E eu sempre digo uma coisa, o vereador que tiver dúvida de uma matéria, ele pode não ser especialista ou não ser entendido de tudo, mas ele tem que buscar as informações. Se eu estiver tratando de uma área de saúde, por exemplo, eu tenho que buscar alguém que seja da área de saúde, que dê um parecer dentro daquela área. Ou até mesmo um advogado, alguém que trabalhe dentro da área de direito médico, para nos prestar aquelas informações. Então, o que falta hoje, na realidade, é qualidade e eficiência dentro da nossa Câmara. Renato, boa noite. Que Deus ilumine sua caminhada. A pergunta que eu faço a você está vendo hoje em Juazeiro uma Câmara de Vereador com 21, se eu não me engano, vereadores, e todos eles é omisso ao Executivo. Como é que você analisa a Câmara de Vereador e como você pretende, caso você chegue, lidar com o Executivo, seja ele do seu lado ou seja ele oposição? É isso aí, Paulo. Eu acho que o vereador ele tem que exercer o seu papel independente de quem esteja no poder. Ele foi eleito pela população, pelo povo de verdade, para que ele representasse e exercesse o seu papel. E não para que ele ficasse dando amém às ações do Executivo. Eu acho que o grande problema hoje da cidade de Juazeiro, e dizem que nunca na história da nossa cidade existiu isso, uma Câmara tão subserviente ao patrão, né, dando amém a tudo. Eu acho que isso está errado. Dizem que toda unanimidade é burra, e eu concordo. Eu acho que tem que ter o ponto de discordância. Eu disse outro dia, antes de pensar em ser até pré-candidato e agora candidato a vereador, eu disse assim, se eu fosse vereador e estivesse nessa atual legislatura, eu acho que eu seria o único que seria de oposição. E independente de quem fosse até às vezes o prefeito, porque você tem que divergir das ideias do que está ali acontecendo. Se não existe a discussão da matéria, se não existe a divergência, não existem os debates. Eu sempre gosto de dizer que eu acompanhei muito a Câmara de Vereadores de antigamente, até 96, 2000, existiam embates e debates históricos travados dentro daquela casa da Casa Apris Duarte, com pessoas
de pensamentos muito relevantes e também pessoas da comunidade, para depois não ficar pensando, você só defende pessoas que foram vereadores com títulos de doutor, médico, advogado. Não. Nós tínhamos comunitários que exerciam um papel muito bem, que sabiam se posicionar de forma muito clara e exercer as suas ideias na frente de pessoas, às vezes até muito mais bem estudadas, mas que às vezes se voltavam e concordavam com a opinião daquele cidadão, porque era tão bem esclarecida e tão bem debatida, que fazia com que a Câmara realmente voltasse a compreender a matéria desse fato. Então, eu acho que o vereador, ele, independente de quem quer que seja, ele tem que ser autêntico, primeiro, ele tem que ter autonomia e ter vontade. E em alguns momentos, eu acho que os caras estão letárgicos. Eles vão ali para a sessão, deve ser uma coisa muito chata estar ali, participando 2 vezes na semana, e não se sentem motivados. Eu acho que a Câmara Municipal é um nascedouro das leis da nossa cidade. A gente não pode só fazer indicação de rua, de nome, iluminação pública. Não. Por que não discutir determinadas matérias que realmente competem a competência da Câmara e não ser feito? Eu defendo muito a questão da discussão da regularização fundiária dentro da Câmara de Juazeiro. Falta realmente quem discuta essa matéria. Eu sei que é papel também do Executivo trazer a Câmara à baila para poder essa matéria ser debatida, mas falta vereadores competentes para que se discuta essa matéria de verdade. Boa noite, Renato. Candidato, se eleito for e eleito será, na graça de Deus, vou puxar aqui para o meu lado, né, para a educação. Se eleito, qual seria a sua contribuição para a educação? E a nossa classe, você sabe que é uma classe muito vulnerável, né? Nós estamos aí nessa pandemia, professores doentes, pressionados. Se eleito for, qual o seu olhar diferenciado para a nossa classe? Veja bem, dona Marlúcia, eu acredito que o professor deve ser muito mais bem valorizado. Até porque eu venho também de uma família de professores. Meu avô, professor Eutrópio, era professor da Faculdade de Agronomia. Minha tia, professora Crenildes Luiz Brandão, foi uma grande professora na geração de ouro aqui de Juazeiro, muito respeitada, e todas as suas colegas, as suas amigas, professora Lourdes Duarte, a professora Antonila da França Cardoso, professora Joana Ramos, professora Guiomar Lustosa, dentre outras. Então, essas pessoas eu tiro o chapéu, porque foram as pessoas que realmente trouxeram a educação com força para a nossa cidade de Juazeiro. E a senhora precisa sim ser mais valorizada e mais respeitada não só pela gestão municipal, mas pela Câmara. A Câmara precisa não só receber o sindicato ou a associação, ela precisa receber o professor também que chegue lá para reivindicar e brigar pela sua categoria. Ninguém melhor do que a senhora para chegar e saber o que realmente está acontecendo dentro de uma sala de aula e o que realmente precisa. Então, Juazeiro precisa ter um olhar muito mais crítico e humanizado para vocês, para que se possa trabalhar de verdade a educação da nossa cidade e que amanhã melhore os índices, né, de aprovação, para que Juazeiro realmente possa melhorar a qualidade da educação da nossa cidade. Boa noite, Renato. Eu queria saber caso você for eleito, qual vai ser sua contribuição para a cultura aqui da nossa cidade? Pronto, Kaique. Isso é uma pergunta muito importante. A cultura, ela é um pilar principal da nossa sociedade. Eu percebo que a juventude em Juazeiro não tem uma ação concreta voltada para ela. Haja vista que nós não temos feiras literárias, nós não temos nenhum festival voltado para a juventude, né, nesse sentido. Antigamente nós tínhamos os encontros, o Chá das 5, que eu não peguei, mas eu acompanhei com o Naldinho já um evento bem mais recente que ele fazia no Pinicão, da Praça da Igreja, que envolvia as bandas à época, e a gente, aquela juventude, efervescia e acompanhava aquilo tudo. Então eu percebo que vocês, a sua geração hoje, não tem esse acompanhamento e esse cuidado para que se tenha ações públicas voltadas para esse sentido. Para você ter ideia, em 2017 realizamos uma feira literária, um evento privado com o grupo Amigos da Cultura daqui de Juazeiro, ao qual eu faço parte, e esse evento foi uma coisa que nos causou grande surpresa, pela quantidade de participantes, de escritores locais e da comunidade de modo geral. Só para você ter ideia, tivemos ao todo 39 escritores da região de Juazeiro e Petrolina, do Vale do São Francisco,
E a comunidade vibrava com aquilo ali. Apareceram poetas, escritores, diversas pessoas envolvidas, e não era só livros literários, né, desse contexto. Teve até matéria científica, pessoas que tinham artigos publicados, que queriam também expor suas ideias. Então foi bem interessante. Então Juazeiro precisa ter uma política pública mais voltada, a atenção para esse fomento. Aqui mesmo a gente tem a questão do forró, da sanfona, a gente não tem uma oficina voltada para esse sentido, e poderia se explorar mais isso. Juazeiro pode muito bem agregar a questão da cultura com o turismo, e a cidade fomentar muito mais isso aí, essa diversidade, a questão da Bossa Nova. Juazeiro é a cidade que lançou João Gilberto para o mundo. Juazeiro é a cidade que lançou Ivete Sangalo para o mundo. Entendeu? Então falta realmente explorar isso de uma forma bem maior e envolver essa juventude que está aí com essa vontade de que faça realmente acontecer algo para ela. Para você ter ideia, aconteceu também anos atrás, que eu também não acompanhei, existia em Juazeiro um grupo chamado AUGE, União dos Estudantes Juazeirenses, que eram universitários em Salvador. E naquela época, que era um tempo muito mais difícil, eles trouxeram Caetano Veloso para a cidade de Juazeiro. E foi uma coisa muito fantástica na época. Nessa época que ele veio conhecer Juazeiro, ele fez a música O Ciúme. Entendeu? Então, veja só a participação de Juazeiro na cultura, na música popular. Ou seja, não só através de João Gilberto, mas também através de Caetano Veloso e de outras pessoas mais que participam da nossa cultura. Renato Brandão, boa noite. Nós sabemos que em Juazeiro tem um grande problema que é relacionado à saúde pública. E especificamente falando, em relação à maternidade de Juazeiro. Nós sabemos que há muitos escândalos nos últimos anos, durante a atual gestão, onde há situações de óbito de crianças em razão da negligência médica. E não vejo atualmente nenhum representante da Câmara Municipal falar a respeito disso. No seu caso, na sua condição como futuro vereador, qual seria seu posicionamento? Que forma você poderia ajudar a sociedade? Veja só, Valtécio, eu acho que o papel do vereador é realmente subir na tribuna e exercer o seu papel de fato, que é chamar a sociedade para a responsabilidade e dizer onde está o erro. Juazeiro, há anos atrás, nós conhecíamos o Conselho Municipal de Saúde, que era exercida por pessoas da sociedade. Claro que existiam membros da gestão municipal, da área de saúde, mas existia a participação dos clubes de serviço, né? Hoje, nós não conhecemos quem são os atuais conselheiros de saúde da nossa cidade. Um conselheiro, quando chegava no órgão municipal desse, de saúde, as pessoas tomavam aquele cuidado, chegou fulano, ele está aqui, veio fiscalizar, ele era respeitado, ou seja, porque ele tinha aquele papel de levar a contribuição à sociedade. E ainda muito mais o vereador, que ele tem que fiscalizar de fato o que ocorre. Em Juazeiro tem o Conselho de Saúde da Câmara. Outro dia eu conversei com um vereador que faz parte, eu disse, vou falar e vou criticar. E ele disse, não, o senhor fique à vontade, você está correto, você não está errado. Eu disse, eu acho que o Conselho Municipal de Saúde, não municipal, o Conselho de Saúde da Câmara não exerce seu papel. Porque eles querem chegar lá, ver o que é que está acontecendo, enxergam os problemas e não tomam as devidas soluções. Só para você ter ideia, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública há uns dias atrás e pediu o fechamento da maternidade, sabendo que não tem nenhum tipo de estrutura mínima para exercer a sua função, principalmente a parte pediátrica, em virtude das questões da mortalidade infantil que está muito alta na nossa cidade. E aí a Justiça obrigou o município de Juazeiro, dentro de 90 dias, reformar aquela unidade, sob pena de fechamento do hospital. Ou seja, é como a gente fala, o STF interfere em alguns momentos para poder exercer o seu controle de legalidade. Em Juazeiro já está também existindo o controle de legalidade por parte da Justiça Estadual, tendo em vista que o gestor não faz, e a Câmara muito menos, que é de fiscalizar e de cobrar. Então, se os nossos vereadores tivessem esse papel de cobrar, de todo dia estar martelando, de batendo e de cobrando, já teriam uma solução efetiva. Temos aí a verba do Covid, ninguém sabe quanto foi que chegou. Todo dia se diz uma coisa. O prefeito outro dia disse que era mentira o valor que tinha chegado, ou seja, está lá no portal da transparência, algumas pessoas conseguem acessar e ver o valor informado. Eu não tive acesso, mas a gente não sabe o que é que está sendo feito. Foi feito um hospital de campanha com valor de emenda parlamentar. E o que foi feito realmente, de fato, com o dinheiro do Covid? Né? Que chegou e está aí e a gente não sabe o que é que foi feito. Então nada foi implementado.
Existem parcerias que, até com faculdades particulares, que vêm verbas próprias para isso, para poder investir na saúde de Juazeiro, e a gente não vê melhorias nesse sentido. Então, eu acho que o que precisa, Valtécio, é um choque de realidade, uma quebra de paradigma nesse momento, porque, como eu disse, toda unanimidade ela acaba ficando um pouco burra. E eu acho que nesse momento, Juazeiro precisa dar uma virada para que possa realmente tocar o coração de um gestor mais humano e mais humanizado, inclusive também dentro da Câmara, também nesse sentido. Que as pessoas, os vereadores olhem mais para a nossa sociedade, as pessoas de verdade, para a coletividade, e não fiquem só pensando no seu bel prazer. Boa noite, Renato. Em relação ao desenvolvimento urbano, Juazeiro tem um PDDU. O que é que você pretende fazer chegando lá? Colocá-lo em prática, fazer uma votação para poder melhorar? O que é que você pensa para Juazeiro nesse sentido? Existem algumas ações que precisam ser trabalhadas na cidade de Juazeiro, que precisam urgentemente de colocar o plano diretor urbano em prática. Sem o exercício pleno do plano diretor, não tem como. Um deles é a regularização fundiária. Juazeiro precisa imediatamente, para ontem. Nós acompanhamos exemplos de outras cidades que estão anos-luz da nossa, em virtude da execução desse plano. Só para você ter ideia, o plano diretor de Petrolina tem 60 anos. E a cidade está crescendo violentamente. E Juazeiro estagnou, justamente porque a gente não sabe para onde ir. Existem planos de crescimento na nossa cidade que poderiam ser desenvolvidos para 235, para BR-407 ou para BA-210. Mas não existe, na realidade, uma ação efetiva de para onde ir. A cidade está crescendo de forma desordenada, então você não tem como controlar onde é que você vai realizar o saneamento básico para poder trazer a comunidade para morar ali. Ou seja, tem residenciais na nossa cidade que não tem a estrutura mínima para que se possa aprovar o loteamento. Está aí o Estatuto das Cidades, que deixa o regramento todinho pronto para que você possa aprovar um loteamento. Em Juazeiro ele não cumpre esse tipo de lei. Em Petrolina já é bem diferente. É impossível não comparar, porque é uma cidade próxima a outra e a gente vê a diferença de crescimento, tendo em vista uma coisa básica, que é justamente a execução de um plano diretor. Então, o Juazeiro precisa, para ontem, fazer com que esse plano diretor seja executado e melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Renato Brandão, boa noite. A minha pergunta é algo que pode ser visto como simplório, mas que em outras oportunidades já conversamos, já criticamos de forma particular nós dois, e que envolve um pouco cultura, um pouco urbanização e um pouco lazer. Hoje, Juazeiro não conta com espaço de lazer adequado à sua comunidade, onde os pais possam levar suas crianças para passear, para brincar. A gente vê a Lagoa de Calu. É triste ver aquele local com vários quiosques, todos desocupados, não entendemos o porquê daquilo. É um espaço gostoso, mas que não está trabalhado, não está adequado, não está iluminado da forma correta. A orla de Juazeiro, a gente vê as praças hoje são tomadas pela iniciativa privada, com mesas, com bares, utilizadas de forma inadequada, não para o seu fim específico, que é o lazer e de forma segura pelo seu cidadão. Então, o que é que você pretende fazer quanto a isso? Qual é a sua ideia de fornecer ao juazeirense um espaço de lazer para que a gente não tenha que ir para a cidade vizinha? Isso. Juazeiro carece muito desses espaços. Eu lembro que a questão da Lagoa de Calu, aquele espaço, quando foi feito, foi uma conquista de verdade para todos nós juazeirenses, e não foi preservado. Eu acho que Juazeiro ele padece do problema de quando um chega, destrói aquilo que o outro fez, e justamente por isso a nossa cidade ela baixa um pouco a autoestima das pessoas para esse tipo de ação. Juazeiro não tem um parque municipal, Juazeiro não tem uma área de eventos. Por exemplo, nós tínhamos não sei se vocês acompanharam, mas nós tínhamos o melhor São João daqui do Vale, comparado a muitos anos atrás. Acho que Juazeiro não realiza São João há mais de 12, 15 anos. E eram eventos compatíveis. E eu adorava aquelas festas, mas tinha espaço apropriado. Hoje não temos mais. Bem assim também você falou da questão da orla.
a orla ela é muito mal aproveitada. Ela foi feita uma revitalização do espaço que até o momento eu ainda não vi contemplar de verdade essa revitalização, principalmente para a questão do esporte. Você não vê uma ação muito forte do município nesse sentido, inclusive para trabalhar a preservação desse espaço. Então teria que se ter, nem que se fosse uma pessoa, um gestor, uma pessoa contratada, um servidor ali para cuidar daquele espaço com mais carinho, com mais cuidado, para aguar aquelas plantas, porque hoje está bonito, mas e amanhã como é que vai ser? Então teria que se ter uma gestão mais voltada para isso. Bem assim também, você falou da questão da cultura. Nós não temos o local de eventos, nós não temos um espaço apropriado para desenvolver a questão da juventude, não tem. Uma questão também muito voltada para a questão até para os moradores de rua, também não tem. Então, assim, Juazeiro é uma cidade que ela desassiste a muitas coisas e ações que não são pensadas, e o gestor ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para esse tipo de ação. Juazeiro é uma cidade tão bonita, tão bela. As nossas noites, as nossas festas sempre foram muito melhores. Eu sempre costumo dizer que o juazeirense ele é muito alegre, ele tem o sangue efervescente de alegria, o carnaval, né? Então, a gente precisa desses espaços para melhorar e para viver. Então, eu acho que o próximo gestor que entrar precisa sim ter uma execução muito mais clara, de deixar destinado uma área para a execução desse tipo de evento, uma área destinada para que o esporte seja mais valorizado na nossa cidade. Eu estava outro dia passando no ginásio de esportes. Você já prestou atenção como é uma área tão desvalorizada na nossa cidade e é enorme. O campo está lá jogado, nós temos áreas enormes, podia ter uma piscina olímpica ali para poder ter uma aula de natação e não tem. Então, falta pensar, executar de fato o que é que nós temos na mão do poder público que pode ser executado para a melhoria da vida das pessoas. Ainda tem a questão também, nos bairros, podem ser desenvolvidos atividades de lazer para que se possa aprimorar, inclusive como a gente comentou lá atrás, questão das praças, a melhoria dessas praças ou revitalização das mesmas. Por exemplo, o bairro Castelo Branco mesmo tem praças que estão abandonadas, que a última reforma foi há 15 anos. Então você não tem um espaço de lazer apropriado. Outra coisa que pode se desenvolver também são os próprios quiosques para explorar um açaí ou até um sorvete. Não é obrigado só vender a bebida alcoólica. Então você ali acaba integrando a família, aquele espaço, aquele equipamento público, fazendo com que a família comece a tomar conta daquele local e realmente viver de fato a comunidade. Boa noite, Renato. Referente à vizinha cidade, a campanha lá já começou e um dos candidatos a prefeito já mencionou a intenção dele em isenção total do IPTU. Em algumas cidades do Brasil a gente tem noção de que já tem projetos já sendo executados, inclusive, de que, por exemplo, idosos são isentos do IPTU. Por outro lado, também uma fonte de arrecadação. Qual a sua intenção no seu mandato referente ao IPTU? E me permita uma segunda pergunta também, referente à causa animal, o que é que você pode falar? Pronto. A questão do IPTU tem que ver a questão da legalidade com relação à matéria que pode ser discutida dentro da Câmara. Com relação ao idoso, ao deficiente, tem algumas questões que eu acho, não é nem que eu acho, é que eu acredito que poderiam ser realmente melhor discutidas dentro da Câmara nesse sentido. O idoso, ele, dependendo da sua faixa de renda, ele poderia ser adequado a uma certa isenção. Bem assim também o deficiente físico, né? Que a gente sabe que existem pessoas que vivem do LOAS, né? Na nossa cidade. Não só o deficiente físico, mas também como aquelas pessoas que vivem do LOAS, mas que são, como é que se diz? Hipossuficiente financeiramente, né? Não tem outra renda. Então, deveriam também ser abraçadas por esse tipo de ação. Agora, com relação à causa animal, eu acho que é uma ação que padece de atenção na nossa cidade. Não tem nenhum tipo de atenção. O nosso canil gatil está abandonado. Os protetores na nossa cidade são verdadeiros heróis, pessoas que dão a vida pela causa animal na nossa cidade. Não tem nenhum tipo de controle de natalidade, nenhum tipo de chip nos animais que são resgatados, até porque não existe resgate na nossa cidade. Então, eu digo isso como exemplo de casa. Minha mãe é uma pessoa que tem 3, 4 animais caninos, aí tem mais uns 6 ou 7 gatos, mais uns 10 em cima do telhado e outros que ela acaba ajudando na rua.
Então, ela acaba sendo uma protetora assim, que ela nem sabe que é, mas ela acaba fazendo esse papel. Então, como ela, tem várias outras. E como outras, ainda tem outros que vão para a rua, acabam levando ração. Outro dia eu cheguei na Praça do Boi, tava lá um cano, né? Aí tem lá o lugar de você botar a ração e o lugar de botar a água. Então aquilo ali já é uma pessoa que passa todo dia fazendo esse trabalho, tendo esse cuidado e esse carinho. E ele nem sabe para quem está dando aquilo ali, mas ele todo dia tem aquele cuidado de deixar cheio ali e de botar água para que eles possam se alimentar. Então, Juazeiro não tem. Bem assim também com a questão dos animais de tração. Não existe nenhum tipo de política pública, principalmente nos bairros mais carentes, para se assistir os animais de tração na nossa cidade. Tem animais que trabalham assim, numa situação muito extrema, de andar no sol. Outro dia mesmo uma pessoa me contou que o cara amarrou o jumento do lado da prefeitura, foi resolver as coisas dentro da prefeitura e o animal, de tão quente que estava o chão, devia estar no mínimo 70 graus o asfalto, ele disse que nunca viu aquilo. O jumento ficou na ponta dos cascos. Ele não aguentou ficar com o casco no chão. Então imagine o que aquele animal estava sofrendo. Então, igual esse tipo de situação, tem várias. Então, temos que aprovar com certa urgência, Douglas, o Conselho de Defesa Animal. Precisa se aprovar para ontem. Precisa-se ter um vereador com essa força e com essa coragem de levar adiante esse projeto. E buscar parcerias. Existem pessoas muito inteligentes na nossa cidade, professores com mestrado e com doutorado nessa área. Inclusive, tem uma matéria muito mais abrangente, que é o animal como sujeito de direito, que já é uma outra condição, que já é a nível federal, que pode se discutir isso aí, mas é uma discussão que também pode ser colocada à baila aqui dentro da Câmara de Vereadores, para que possa existir um melhor tratamento com os animais da nossa cidade. Bem, pessoal, é isso aí. Hoje, esse foi o nosso Responde Renato, um programa diferente, com um novo formato, voltado realmente para a campanha municipal para vereador de Juazeiro, onde Renato Brandão está apresentando as suas ideias, as suas propostas e conversando com a sociedade. E onde gostaríamos também de agradecer a presença de todos pela participação, pelas perguntas e pela exposição de ideias que fortalecem o debate. Queria dizer também que o meu número como candidato é 22888 para renovar e resgatar Juazeiro. Renovar é preciso. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês pela participação nesse evento de hoje. Dizer também que na próxima semana o nosso convidado vai ser o Coronel Anselmo Bispo, candidato a prefeito dessa cidade, para ajudar a construir e a formar as ideias para uma gestão futura. Então, espero que vocês acompanhem o próximo programa. Até lá. Forte abraço.